sei se seria possível registrar-se antes de continuarmos a aula, relativamente àquela parte. Olha, Então, antes que... o seu áudio está muito baixo. Você pode aumentar um pouquinho o seu áudio, por favor? Tá certo. Agora está me ouvindo um pouco mais rápido. Sim. Eu tenho dúvida, né? A minha dúvida é relativamente aos poderes vinculantes e o poder discricionário, sobretudo naquela parte do poder discricionário. Né? Você tem dúvida em relação a poderes administrativos, é isso? Tem poderes administrativos, relativamente a poder Certo. discricionário. Né? Certo. Vamos fazer o seguinte, como a gente está vendo aqui princípios, eu vou ministrar agora a aula sobre princípios, aí quando for no final da aula, tira a sua dúvida, pode ser? Pode ser, pode. Tá certo, agradeço. Então, vamos retornar aqui princípios, quando for no final da aula, a gente retoma a sua dúvida, tá certo? Então, Tá vamos certo, lá. obrigado. Continuando, nós estamos estudando os princípios na administração pública. Começamos a estudar o princípio da legalidade e agora nós vamos entrar exatamente no princípio da moralidade. Referente ao princípio da moralidade, é interessante que você lembre, né, o que vem a ser moral, e aí, quando você estudou lá em instituições de direito público privado, nós tratamos do que é ética, o que é moral, o que é direito, e tratamos exatamente dessas diferenciações. Pois bem, aquela moral que você pensou ou idealizou lá na disciplina de instituições de direito público e privado não é esse termo moral que nós estamos utilizando aqui. Por quê? A moral que nós estamos tratando aqui é a chamada moral administrativa. E o que acontece? Nessa moral administrativa, existe algumas diferenciações em relação àquilo que você trata da moral como sendo uma das espécies do gênero ética. Bem, a moral administrativa seria que todas as pessoas que fazem parte da administração pública, elas têm que agir com a moralidade administrativa, ou com a moral administrativa. E o que seria essa moral administrativa? A moral é a forma pela qual você tem que agir de maneira correta. E essa maneira correta que você vai agir, ela tanto deve ser aquilo que vai te indicar como agir, como também deve ser aquilo que estaria exatamente dentro da sua vontade, ou seja, dentro da sua consciência. Então, você tem que agir querendo fazer as coisas de maneira correta. Não simplesmente colocar uma correção, uma postura correta, somente aquilo que você exterioriza, mas também você tem um interior correto. Um dos temas que estão muito ligados a essa moralidade, que pode ajudar você a entender essa moralidade, é exatamente a situação do nepotismo. E o que é o nepotismo? Nepotismo é uma prática onde agentes políticos, ou seja, pessoas que fazem parte da administração pública e estão em setor de comando, eles colocariam parentes para trabalhar, ou seja, pessoas que seriam subordinados a eles. Então, esse é que é exatamente o nepotismo, a prática de nepotismo. Bem, essa prática de nepotismo, a gente já encontra vários julgamentos e vários artigos científicos, várias análises feitas, tanto pela doutrina, como também feito pelos tribunais, a respeito dessa prática de nepotismo. Onde você
entende que é prática de nepotismo baseada exatamente nessa situação, ou no princípio da moralidade, que foi estabelecido pela própria Constituição Federal, no artigo 37, caput, da Constituição Federal Brasileira, onde um dos julgamentos que se mostrou mais interessante para que a gente analisasse, tentasse entender um pouquinho mais o que seria esse princípio da moralidade, é exatamente o que ocorreu na ação declaratória de constitucionalidade número 12, proposta em 1º de setembro de 2006, onde o Supremo Tribunal Federal ele considerou válida uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que proibiu o nepotismo no Poder Judiciário. E ele proibia a prática de nepotismo no Poder Judiciário, mesmo sem existir lei que disciplinasse a matéria. Se você pegasse um doutrinador jurídico que fosse muito apegado à prática do positivismo, ou seja, muito apegado à lei, ele poderia defender que esse entendimento do STF estava errado. Mas, na verdade, o entendimento do STF está correto. Por quê? A lei está abaixo da Constituição. Se a Constituição estabelece o princípio da moralidade, então todas as atividades dos membros do Estado, ou seja, das pessoas que estão dentro do Estado, seja na posição de administrador ou governante, seja na posição de administrado ou executor, eles têm obrigatoriamente que seguir esse princípio. Então, embora não existindo a lei, existia algo mais importante do que a lei. Existe um princípio que está consagrado na própria Constituição brasileira. Então, por isso que o STF, ele proibiu a prática de nepotismo baseado numa resolução do CNJ, mesmo sem a existência de lei sobre o assunto. Por quê? Porque eles acharam que a fundamentação, ou seja, o fundamento da resolução do CNJ não era uma lei, era exatamente o princípio da moralidade que estava contido dentro do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Então, ele podia ser deduzido exatamente dos princípios explícitos da administração pública, tá certo? Então, por isso que foi importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem queria falar? Sou Rosário, professor. Fiquei só com uma dúvida, né, referente ao que o senhor estava a explicar sobre essa questão mesmo do nepotismo. E, por exemplo, professor, né, quando há nomeação dos ministros, por exemplo, aqui no Brasil, né, e os ministros têm que talvez também nomear os seus assessores. Nesse caso, se um ministro nomeia algum assessor que é seu parente, desde que tenha as competências para exercer determinada função para a qual é nomeada, isso considera-se também nepotismo ou vai depender muito do entendimento da esfera pública? Olha, em relação a essa situação, hoje em dia já existem algumas exceções, tá certo? Mas eu queria agora ter um momento da gente explicar essa parte geral e aí depois eu me referia à sua pergunta, tá certo? Porque a sua pergunta ela vai ser muito específica e ela vai estar na resposta da minha exposição lá no finalzinho, ok? Perfeito, professor. Obrigado. Nada. Então, continuando. Então, perceba que em 2006, embora, veja bem, a prática de nepotismo ela fere o princípio da moralidade. E o princípio da moralidade, ele está previsto na Constituição brasileira desde 5 de outubro de 1988, ou seja, ele já veio com a publicação da Constituição de 88. Algum problema? Então, retomando. Perceba que o princípio da moralidade, ele integra o texto da Constituição Federal Brasileira desde a sua promulgação, ou seja, desde 5 de outubro de 88. Então, quando você vê esse julgamento no dia 1º de setembro de 2006, você percebe que de 88 até 2006 passaram-se 18 anos.
Ou seja, foram 18 anos de práticas de nepotismo. E por que veio a resolução do CNJ? É porque estava se verificando muito nepotismo no Brasil. Então, por isso que veio exatamente a resolução do CNJ, para pelo menos acabar com isso dentro do Poder Judiciário. E depois começaram a existir outros julgamentos para impedir no Judiciário, para impedir no Legislativo, para impedir no Poder Executivo e para impedir na administração pública como um todo. Ou seja, que todos os órgãos do Estado, eles tivessem exatamente impedido essa prática do nepotismo. Por quê? Porque o nepotismo é algo que não combina, é algo que não está de acordo com o princípio da moralidade. E entre a prática errada e o princípio da moralidade, deve prevalecer o princípio da moralidade. Inclusive, nós temos um doutrinador que ele fala um pouquinho sobre essa situação, né? Que é Rezende, na sua obra de 2014, ele diz: como ato normativo do CNJ poderia extrair diretamente dos citados princípios, de forma mecânica e sem importar inovação no ordenamento jurídico, uma restrição de acesso a cargos públicos, com definição até mesmo dos graus de parentesco, que caracterizam o nepotismo. É uma questão que, a nosso ver, o tribunal não logrou dar resposta satisfatória. Então, veja que o STF, ele veda, mas ele não veda por completo. Por quê? Em julgamentos posteriores, você vai perceber que essa prática de nepotismo no Brasil, ela não é totalmente proibida. Por que ela não é totalmente proibida? Por exemplo, em relação ao executivo, o nepotismo ele é aceito nos cargos chamados cargos políticos ou cargos de primeiro escalão. Ele não é aceito nos cargos de segundo escalão. Então, abriu-se uma brecha. Então, onde você teria uma regra geral que um determinado administrador não podia ter sob seu comando um parente até determinado grau, né, que era até o terceiro grau. Depois, em julgamentos posteriores do STF, abriu-se a possibilidade de você ter cargos de primeiro escalão. Então, por exemplo, o prefeito podia nomear secretários municipais ou cargos que fossem equivalentes a secretários, né, que tivessem o mesmo status de secretário municipal e não podia nos demais. E hoje em dia já existe uma outra situação onde, se o servidor, que é seu parente, ele faz parte da administração pública e ele tem qualificação técnica comprovada, também é outra exceção. Mas aí, o que é que seria essa qualificação técnica comprovada? Então, ele teria especializações na área que se trata, ele já teria uma experiência profissional nessa determinada área, ele teria o reconhecimento profissional nessa determinada área, e aí a documentação que ele tivesse poderia demonstrar exatamente isso. Então, aquilo que o Rosário perguntou anteriormente foi exatamente a tendência. Por exemplo, isso daí você pode ver exatamente com a Lava Jato, né? A Lava Jato, ela veio trazendo benefícios para a população brasileira. Por quê? Porque ela aumentou o nível de exigência em relação aos nossos governantes, no que diz respeito ao trato da coisa pública. Então, começou-se de 2014 até 2019, aumentou as exigências relacionadas ao trato da coisa pública, principalmente ao trato do dinheiro público. Mas nós estamos vendo uma tendência de 2019 para cá, um retrocesso. Ou seja, teve um avanço e agora nós estamos tendo um retrocesso. De 2019 para cá, nós estamos tendo um retrocesso. Por quê? A lei de improbidade administrativa, infelizmente, foi alterada, né? E foi alterada de maneira vergonhosa pelo nosso... Desculpe-me a situação, mas, a meu ver, no meu modo de entender, todas as alterações que foram feitas foram alterações para possibilitar exatamente que os gestores públicos eles voltem a agir com certa irresponsabilidade na gestão das coisas públicas. Irresponsabilidade eu não digo não no sentido da qualificação das atitudes, mas a irresponsabilidade no sentido de que hoje em dia eles entendem que não precisam mais arcar. Basta ele
decidir e pronto, ele não vai arcar mais com as suas consequências. Então seria irresponsabilidade no sentido substantivo, né? Ou seja, que eles não respondem mais pelos seus atos. E isso é extremamente danoso, porque se o gestor, quando ele vai tomar uma decisão, ele entende que ele não vai responder por um possível erro, ele vai tomar a decisão que ele quiser e não está bem preocupado com as consequências. Quando um dos fatores seria exatamente as consequências, por quê? Porque e se ele tomar uma decisão que vai trazer prejuízo aos cofres públicos? Quem vai tomar o prejuízo, quem vai arcar com o prejuízo, é exatamente a população, e não o bolso dele. Então, por isso que eu digo que essa irresponsabilidade, no sentido de você não arcar com as consequências, é extremamente danosa. A lei da ficha limpa também, que foi alterada na semana passada, é outro retrocesso gigantesco que nós temos também. Então, você tem a lei da improbidade administrativa, você está tendo a lei da ficha limpa, você criou uma lei de autoridade muito retrógrada, né, exatamente visando que as instituições de fiscalização fossem prejudicadas ou ficassem muito ameaçadas ao querer fazer a fiscalização. Então, você percebe que da Operação Lava Jato até 2019 nós tivemos um avanço e de 2019 para cá nós estamos tendo um retrocesso. Exatamente com as legislações que existiam, estão sendo alteradas para melhorar a situação dos políticos e piorar quem fiscaliza. Consequentemente, vai piorar a situação do Estado, porque ele vai ser mal administrado, é mais justificativo para ele ser mal administrado, porque não tem essa figura da responsabilidade dos gestores, está diminuindo essa responsabilidade dos gestores, bem como também você tem essa situação de que as fiscalizações feitas pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, pelo próprio cidadão, hoje em dia estão sendo cada vez mais tolhidas, cada vez mais prejudicadas. E isso é um fator muito ruim para o nosso Estado, porque ao invés de continuar o avanço no sentido de proteger o Estado, no sentido de garantir que ele seja cada vez mais bem administrado, você está caminhando no sentido inverso. Pelo menos essa é a minha visão, respeitando a visão dos outros, né? Mas é a visão exatamente que nós temos nesse momento diante das alterações que foram feitas. Ainda bem que essas alterações foram feitas, por enquanto, somente na Câmara dos Deputados, e nós rogamos a Deus que os senadores eles tenham consciência e não concordem com essas alterações feitas pela Câmara dos Deputados. Mas é algo imprevisível, né? Por enquanto, os senadores não estão preocupados com isso, mas, posteriormente, eles podem vir a concordar com os deputados federais, e se concordarem, serão medidas extremamente danosas para o nosso país, porque vai afrouxar a fiscalização do setor público. E afrouxando a fiscalização do setor público, nós sabemos que tem alguns gestores, não todos, mas alguns gestores, eles vão se aproveitar desse afrouxamento da fiscalização. E com isso, nós estamos vendo a mesma situação no nepotismo, né? Ou seja, onde surgiu primeiramente com a regra geral, onde você não poderia ter parentes sob seu comando, e paulatinamente estão se abrindo exceções para possibilitar que parentes estejam também sob seu comando. Então, o que acontece? Quando você começa a gerar essas exceções, claro, tem determinadas exceções que são utilizadas para o bem, mas nós sabemos que tem algumas exceções que são feitas, e são feitas de maneira danosa, né? Ou seja, você coloca uma pessoa que tem formalmente uma capacitação, mas experiência profissional ele não tem, e acaba gerando vários problemas para a administração pública. E o pior, quem arca com essa consequência é exatamente o povo, os gestores e as pessoas que tiveram submetidas a essa prática, eles geralmente não arcam com as consequências. Isso é exatamente a pior consequência que nós vivemos, porque quem não deveria ser sancionado acaba sendo sancionado, e quem deveria ser sancionado não sofre nenhuma sanção. Quem perguntou foi o Rosário, né? Rosário, você entendeu o que eu falei sobre essa prática do nepotismo? Sim, professor, ficou bastante esclarecido. Só que durante a explicação do professor, né, também acabei encontrando uma outra inquietação, no sentido que vamos supor que eu seja um gestor público, né? Esteja no comando de uma equipe e dentro da própria função pública, né? Por exemplo, o meu departamento fica com desfalque de pessoal, né?
atendendo aí também os cargos que o professor mencionou, né, que é o cargo do nível 1 ou do segundo grau, ou do primeiro grau do segundo grau, né? Aí eu preciso, por exemplo, de uma seleção de pessoal para poder vir para o meu departamento. Aí eu recebo um familiar, né? Como é que é visto isso em termos do direito administrativo? É considerado também nepotismo, sendo que houve uma transferência. Por exemplo, ao invés, pode ser que houve a transferência sem eu contar que o meu familiar viria para mim, mas acaba vindo para a minha gestão. A situação aí que você colocou já mudou, né? Porque uma coisa é quando você coloca esse familiar em cargo de confiança. Outra coisa é quando você coloca esse familiar dentro de um cargo, dentro da gestão pública. Por quê? Se o seu familiar ele passou no concurso público, e o concurso público ele é um dos fatores para você fazer a avaliação da capacitação ou não daquela determinada pessoa, então se a pessoa passa no concurso público, ele já tem a capacitação. Então, se a pessoa passou pelo concurso público e você coloca por exemplo, geralmente hoje em dia quem faz os concursos públicos não é mais a própria administração. Geralmente contrata-se uma instituição para fazer o concurso público. Então, quando um familiar seu passa no concurso público e é a própria instituição que estabelece as pessoas, digamos que o seu familiar são 5 vagas, ele passa na terceira vaga. E ele pode trabalhar com você? Pode. Porque ele não está vindo, não é pela sua indicação, que seria o caso da função de confiança. Ele está vindo trabalhar com você por conta dos seus méritos. Tá certo? O problema que existiria então ele pode já conseguir logo um cargo de direção ou um cargo de assessoria? Aí já é outra história. Por quê? Porque você tem que avaliar os currículos das pessoas que estão dentro daquele determinado setor administrativo. Se no setor não tiver ninguém mais qualificado do que o seu parente, você pode colocar. Se tiver pessoas que estão mais bem capacitadas para exercer aquela chefia, ou aquele setor de assessoria, ou aquele setor de liderança, aí realmente se você tem pessoas mais capacitadas, você escolhe seu parente, pode configurar nepotismo. Pode perguntar, Flávio. Professor, só vendo essa questão do princípio da moralidade, entrando nessa questão do nepotismo, eu só queria que o senhor explanasse um pouco sobre a questão, delimitando ainda, eu sei que o senhor está falando de alguma coisa bem mais ampla, né? Sobre a questão das gestões municipais, né? Que a gente vê muito, nós brasileiros, né? A gente vê muito, quando acontece a mudança de gestão, a questão dos contratados, né? E aí a gente pode citar exemplos, a gente sabe exemplos de contratados que são familiares de determinados chefes, né? Ou de determinadas secretarias, enfim. Se liga com esse princípio da moralidade, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco assim. Liga também, Flávio, liga também. Porque o que acontece? Perceba que o Rosário falou em seleção e eu falei em concurso público. Existe diferença? Existe. Porque no concurso público, você tem um grau de exigência muito maior. Existe um grau de fiscalização muito maior. A seleção, geralmente, ela é feita para cargos temporários, né? Ou para cargos temporários, ou pode ser feito hoje em dia para cargos de confiança, né? Por exemplo, o governador do estado de Minas Gerais, como ele era empresário, ele quis instituir uma nova visão dentro da administração pública, baseado muito na prática, na expertise empresarial que ele tinha. Então, por isso que ele fez uma seleção. Mas como eram cargos de confiança, ele não podia fazer concurso público, então ele fez uma seleção pública. E aí tem análise de currículo, depois tem entrevista, tem análise de experiência. Então, tem uma série de situações que você vai fazer. No concurso público, você obrigatoriamente passa por prova. Já nas seleções, você não obrigatoriamente pode passar por prova. É currículo, é entrevista. Então, tem critérios, por exemplo, na entrevista, você pode ter critérios subjetivos. Então, por isso que é um pouquinho mais complicado. Então, quando você vai ver o preenchimento dessas vagas,
você tem que ver exatamente a forma como essas pessoas foram escolhidas. Se é concurso público, a chance de se desvirtuar um concurso público é bem menor. Não estou dizendo que é impossível. É possível, mas as chances são bem menores. No caso da seleção, de uma seleção pública para cargos temporários, para cargos de confiança, para a pessoa ser prestador de serviço dentro da administração pública, então, nesses casos, eles não vão passar por concurso público, eles vão passar por seleção. Como a seleção é uma forma de escolha, um procedimento de escolha bem mais simplificado, ele está mais passível de passar por fraudes. Não quer dizer que todos eles vão ser fraudados, mas ele é mais passível de ser fraudado. E aí você pode avaliar, é feito por uma instituição independente ou essa instituição ela já faz parte da administração? Porque se ela fizer parte da administração, ela meio que vai tentar agradar a administração pública. Se ela é independente, ela não agrada a administração pública. Foram convidados pessoas de fora para participar, por exemplo, foram convidados a Câmara, foi convidado o Ministério Público, ou seja, pessoas que não precisem do município para participar, foram. Então, e se eles participaram da seleção, há uma maior probabilidade que a seleção tenha sido correta do que uma outra seleção que não tenha a participação dessas pessoas. Então, por isso que você tem que avaliar o procedimento que foi elaborado. Que às vezes o procedimento, ele realmente pode ter sido feito de maneira correta, ou pode ter sido feito com alguma falha. Então, podem haver, nessas seleções que são feitas para esses cargos comissionados, para cargos temporários, e para essas pessoas que vão ser contratadas, terceirizadas ou prestadores de serviço, pode ter falhas quando são feitas seleções? Pode, e infelizmente a gente constata aí, de vez em quando, você pode até ver aí matérias jornalísticas de pessoas que desvirtuaram seleções exatamente para beneficiar parentes. Pode acontecer. Consegui responder sua pergunta, Flávio? Sim, professor. E, só complementando, o grande problema é exatamente o administrador público. Tem administrador público que entra na administração pública querendo dar sua contribuição e depois sai. Mas também tem pessoas que vão querer entrar na administração pública para quê? Para tentar se locupletar, ou seja, para tentar conseguir o maior número de benefícios possíveis. Então, ele vai tentar, na verdade, explorar a administração pública, aquilo que ele puder, para que depois ele possa ter melhores condições de vida, para que ele tenha um melhor patrimônio. Então, são N situações que podem acontecer. Então, você não pode garantir que todo administrador público é correto, mas também não pode garantir que todos eles são errados. Você precisa avaliar o exercício deles, ou seja, como é que eles se comportam dentro do trato com a coisa pública, para você ter mais ou menos uma ideia se ali tem potencialidade de ter algo errado ou não. Pode falar, Áurea. Bom dia, professor. Bom dia. É sabido, assim, nos municípios, né, na maior parte dos municípios, eu sempre pesquiso sobre isso, meu município não é diferente, que quando muda a gestão, aí pegando o gancho do Flávio, quando muda a gestão, toda aquela equipe de contratados que fizeram parte da campanha do prefeito, Áurea, seu áudio cortou. ele muda também. Vem uma pessoa, eu ouvi uma frase que ficou muito na minha cabeça, porque aqui no meu município, quando veio a candidata a prefeita, ela falou uma frase que eu fiquei com ela na cabeça, tipo, não, eu estou levando o ônibus inteiro e eu vou demitir todo mundo que está lá. A minha pergunta, não necessariamente parentes, mas sim cabos eleitorais, pessoas que estão ali ajudando na candidatura. A minha pergunta em relação a isso, a essa demissão em massa, que foi o que aconteceu aqui no meu município, é se isso caracteriza como tráfico de influência e se existem mecanismos que possam coibir essa ação. Pronto, vamos lá, responder aqui por parte. Existe uma diferença que, o que é que acontece? Quando tem essas demissões em massas, você tem que perceber o seguinte, embora nós tenhamos, a gente vai tratar um pouquinho mais na frente, sobre esse princípio específico, que é o princípio da eficiência.
Então, embora nós tenhamos o princípio da eficiência, nem todo gestor público ele está preparado para implementar o princípio da eficiência. O que é que eu quero dizer com isso? Porque só simplesmente fazer essa afirmação, ela é muito geral. O que eu quero dizer é, nem todos os gestores, eles são capacitados, e também os auxiliares que ele escolhe, por exemplo, os seus secretários, os seus chefes de departamento, eles são capacitados para fazer o gerenciamento. Porque o que foi que eu vi na minha experiência, enquanto assessor de Câmara, de prefeituras, procurador de municípios e tudo mais. Você coloca uma pessoa num cargo de confiança, não obrigatoriamente por conta da experiência que ele tem. Às vezes é um compromisso político, às vezes é uma confiança que você tem, então não obrigatoriamente pela experiência. Então, por isso que muitas vezes a pessoa nem sabe o que é que ele pode exigir do servidor. Às vezes ele exige demais, ou às vezes ele fica com medo e exige de menos. Então, o que de fato você percebe é exatamente isso. Que questões políticas, questões subjetivas interferem muito na administração pública. E na eficiência, para você conseguir uma eficiência, se você colocar muita interferência subjetiva, você não vai conseguir a eficiência. Porque a eficiência ela tem critérios objetivos. É melhorar a produção, diminuir os gastos e dar mais agilidade aos processos. Todos os três, você vai ver o quê? Aumentar a produção, ou seja, você conseguir fazer mais. É objetivo. Você consegue avaliar objetivamente. Diminuir os gastos. Você também consegue avaliar objetivamente. Antes você gastava 1 milhão, agora você gasta 950 mil. Você economizou 50 mil. Você consegue avaliar objetivamente. E a agilidade é o tempo. Uma coisa que você faz em 2 semanas, agora você faz em 10 dias. Você diminui. Então, todos esses critérios da eficiência são critérios objetivos. Quando você começa a perceber critérios subjetivos, esses critérios objetivos, alguns podem melhorar, outros não. Então, por isso que você tenta evitar os critérios subjetivos. Porque nos critérios objetivos, você sempre consegue utilizá-los da maneira correta. O subjetivo, não. Você pode utilizá-lo de maneira correta ou errada. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Geralmente, o gestor, quando ele assume o governo, ele enche a máquina pública. Então, por isso que nós dizemos que as máquinas públicas, elas são inchadas. Você tem muita gente que não trabalha. E aí, Aura, você pode ver no seu município que tem pessoas que vão para a administração pública ou não trabalham, ou vão na repartição de vez em quando, ou vão só pela manhã, não vão pela tarde. Ou seja, elas não tiram muitas vezes não estou dizendo que é todo mundo, algumas pessoas. Né? E geralmente essas pessoas são aquelas pessoas que participaram durante a campanha. Né? Pior ainda na época de campanha, porque parece que as repartições elas ficam fantasmas, né? Elas ficam cheias de fantasmas, que as pessoas na realidade estão fazendo campanha e não estão se preocupando em trabalhar dentro da administração pública. Então, esse é o grande problema. E aí o que acontece? Você tem que ver exatamente, primeiro, são essas seleções. Uma seleção séria vai passar gente da atual administração, mas também vai passar gente de oposição. Pode passar. Você pode ter pessoas gabaritadas nos dois grupos políticos. Então, nas seleções que são sérias, você vê que existem pessoas de ambos os lados políticos. Quando você que na seleção só passa de um lado, então pode ter alguma coisa de errado. E aí você vai ver, nessa seleção, chama-se a participação de alguém de fora, geralmente alguém do Ministério Público, ou alguém do Estado, que não é ligado ao município, ou ligado ao Tribunal de Contas, então ligado a alguma instituição que não dependa economicamente daquela gestão pública. Se você tiver essa participação, ótimo. Então, há um grau de eficiência, há um grau de moralidade muito maior. Se você não tem, somente quem participa são pessoas da própria administração ou pertencentes a empresas que já têm vínculo com aquela administração, então é porque você vai ter um grau de confiança muito menor. Infelizmente, essa é uma prática corriqueira que nós temos no Brasil. Né? Então, a gente consegue exatamente da nossa experiência através dessas leituras. Então, por isso que você acaba percebendo essas situações. Mas, quando a pessoa, você demonstra essa situação, quem é que deveria atuar?
Você pode fazer as denúncias para os tribunais de contas. No caso dos municípios, hoje em dia, quem avalia essas atividades dos tribunais de contas é o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E também você pode fazer a denúncia para o Ministério Público, tá certo? Ou seja, para o promotor responsável pela sua cidade ou que esteja na circunscrição daquela determinada promotoria pública. Então, são as duas instituições que eu mais indico para poder fazer essas verificações e realmente analisar se foi feito de maneira correta ou errada. O que acontece? O problema é que essas instituições, geralmente, elas não têm o número de pessoas que seriam necessárias para fiscalizar, então eles acabam atuando, eles não acabam fiscalizando preventivamente, eles acabam fiscalizando repressivamente. O que é que eu quero dizer com isso? Eles acabam se dedicando à fiscalização somente depois de haver uma denúncia, ou seja, antes eles não fazem. Eles esperam que alguém denuncie para que eles possam tomar alguma atitude. Essa é a situação que a gente verifica aí, porque que a gente está com a situação atual do país, né? Não digo que são em todos os municípios, mas em uma parte considerável a gente já encontra essa situação. Consegui esclarecer aí a sua pergunta, Áurea? Sim, senhor, professor. Muito obrigada. Nada, tudo de bom. E eu fico contente que vocês questionem, que vocês percebam essa situação. Sim, você falou do crime de influência, né? Sim, tráfico de influência. Do tráfico de influência. Pronto. O tráfico de influência você pode comprovar. O problema do tráfico de influência o que acontece? Pode ser feito um boletim de ocorrência na delegacia sobre esse crime de tráfico de influência, mas o que acontece no Brasil? No Brasil tem uma regra chamada... tem um axioma jurídico dizendo quem alega tem que provar. Então, se você faz uma acusação, você tem que ter a comprovação. O grande problema do tráfico de influência é você ter essa comprovação. Por quê? Geralmente as pessoas não deixam nada escrito sobre esse tráfico de influência, geralmente é falado. Então, quando é falado, você tem testemunhas. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas que estão envolvidas, as testemunhas, são pessoas que estão envolvidas, então por que eles não falam? Porque se eles falarem, eles também se complicam. E segundo, e outras pessoas, terceiros, eles têm medo. Você pode ver que várias pessoas, por exemplo, só colocando como exemplo, o problema desse Lázaro Barbosa. Várias pessoas viram esse Lázaro Barbosa passando determinadas situações. Mas por que eles não denunciaram? Porque eles tinham medo. Porque ele denunciava, mas depois, quando ele ficasse solto, ele podia vir se vingar. Então, por isso que muitas pessoas no Brasil, por conta dessa situação do Estado, ele não dá uma segurança pública efetiva dentro do país, então as pessoas elas têm receio que depois os criminosos se voltem contra elas. Então, por isso que a gente tem um alto grau de impunidade e de pessoas receosas de fazerem o certo, que é testemunhar, de contribuir com o Estado para que o Estado ele seja regularizado, que ele consiga efetivamente atuar da maneira correta. Contribuiu aí para responder a sua pergunta? Então, a grande dificuldade é essa, é porque quando você denunciar, você tem que ter como provar. Se você não tiver como provar, ou se você depender de outras pessoas, é melhor que você não denuncie. Por quê? Porque se você denunciar e não comprovar sua denúncia, você pode incorrer em sanções. Por exemplo, tem um crime chamado de denunciação caluniosa, onde você acusou uma pessoa indevidamente, você não comprovou, você pode sofrer um crime de denunciação caluniosa. Assim como também a pessoa que foi denunciada indevidamente, porque você não conseguiu comprovar, ela também pode pedir de você uma indenização, né, danos morais, a responsabilidade civil. Então, por isso que hoje em dia as pessoas elas ficam muito receosas de fazer denúncias. Por quê? Porque depois a denúncia ela pode se voltar contra ela. Se ela não tiver material probatório, ou seja, se ela não tiver provas suficientes, depois aquilo dali pode se voltar contra ela, tanto civilmente quanto penalmente. Entendi, professor. Entendi. Obrigada. Agradecer o retorno, de nada. Então, continuando aqui, né? Voltando àquela temática da moralidade administrativa. Sobre esse princípio da moralidade, nós encontramos um ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos melhores autores
sobre direito administrativo. E o que é que ele nos ensina a respeito do princípio da moralidade? Ele diz que, segundo os cânones da lealdade e da boa-fé, a administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos. O conceito está excelente, né? O problema é que ele utiliza vários termos que hoje em dia não são utilizados na nossa sociedade. Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor. Você vai ver que a moralidade administrativa, ou esse princípio da moralidade, ele está baseado em dois grandes valores, né? Que é a lealdade e a boa-fé. Ou seja, a moralidade, ela está mais ligada àquilo que você pensa, ou seja, é um conceito muito mais interior do ser humano, que cuida do interior do ser humano do que do exterior. Então, ela se preocupa mais com o interior, com os sentimentos, com os pensamentos, com aquilo que o ser humano, ele pensa do que aquilo que ele faz. Então, ele está dizendo, a lealdade é quando você está realizando uma tarefa sem segundas intenções. Ou você está realmente sendo sincero naquilo que você está fazendo. Você está fazendo, você está externando uma coisa e o seu pensamento é exatamente fazer aquilo dali. Você não está sendo compelido, você não está sendo obrigado a agir de uma forma diferente daquilo que você está pensando. E a boa-fé, ou seja, que o seu sentido é realmente ajudar, é querer fazer o melhor. Você não vai fazer isso para conseguir alguma coisa lá na frente. Como nós vimos, por exemplo, na Lava Jato. Na Lava Jato, teve administradores públicos que muitas vezes ajudavam determinadas empresas a ganhar alguns contratos. Quando eles saíam, eles tinham determinadas benesses. Ganhavam viagens, ganhavam propriedades, ou então davam palestras e recebiam dinheiro por essas palestras, que muitas vezes a palestra ocorria sem efetivamente a pessoa merecer aquele determinado valor. Então, tinha esses presentes posteriores. Então, na verdade, a pessoa estava executando uma tarefa pública, mas, na verdade, o que ela queria seriam os benefícios que ele iria conseguir logo depois que ele saísse daquela função pública. Então, é isso que está ligado à moralidade. Por isso que ele fala na lealdade e na boa-fé. Então, a administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e lhaneza. O que é essa sinceridade e lhaneza? Não tem o administrador público, ou seja, quem está fazendo ou quem está executando a administração, ela não tem um segundo sentido, ou não tem uma segunda vontade, ou algo que está encoberto. Tudo que está sendo feito está sendo mostrado, e é feito de maneira correta e sincera, ou seja, para que todos possam ver e entender. E é proibido que a pessoa ela haja com segundas intenções. Por isso que ele agir com astúcia, né? Para conseguir um proveito futuro ou uma forma de se portar e conseguir aquela situação de ficar devendo favor, né? Eu te faço um favor e depois você me faz o favor em troca. Então seria mais ou menos essa ideia aí do trocar favor ou ficar devendo favor. Que aí a pessoa, na verdade, estaria ajudando o outro, não porque ela realmente tem um espírito público de ajudar as pessoas, mas porque, na verdade, ela quer um benefício posterior. E por isso que, quando muitas vezes as pessoas agem, elas dão a entender que elas estão agindo de uma determinada maneira, quando, na verdade, no pensamento delas, interiormente, elas estão pensando outra. Tentar se aproveitar. E se ela se aproveitar da administração pública, quem é que está sendo prejudicado? É exatamente o cidadão. Então, esse aqui é o entendimento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello a respeito do princípio da moralidade. É uma das melhores explicações que nós encontramos a respeito do princípio da moralidade. E aí a gente vai colocar aqui para vocês, para a próxima aula, que vocês façam uma atividade também referente à moralidade. Eu queria que vocês analisassem e verificassem pelo princípio da moralidade as nomeações do ex-presidente Lula em 2016, quando a ex-presidente Dilma, ela decidiu nomear o Lula para um cargo que é equivalente ao de ministro de Estado, né?
Então, por que ela tomou essas decisões? Depois, em 2017, o presidente Michel Temer, que substituiu a presidente Dilma após seu impeachment, por que ele nomeou o Moreira Franco em 2017? E depois, também em 2018, ocorreu também com o presidente Temer, onde ele quis indicar para o ministério a ex-deputada federal Cristiane Brasil. Para quem não lembra, a Cristiane Brasil é filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson e hoje presidente do PTB, né? Do PTB. Então, eu queria que vocês analisassem exatamente o caso do Lula, se a nomeação dele foi correta ou não, de acordo com a moralidade. O caso do Moreira Franco, se ele foi correto ou não, de acordo com o princípio da moralidade. E o caso da Cristiane Brasil, se ele foi correto ou não. Uma das nomeações foi feita pela ex-presidente Dilma e as outras duas nomeações, nesses 2 anos indicados, foi feita pelo ex-presidente Michel Temer. Então, o que é que a gente pretende que vocês analisem, né? Como, num primeiro momento, pode ficar uma coisa muito solta, o que é que a gente quer especificamente de vocês? Primeiro, que vocês pesquisem e conheçam os casos e os argumentos utilizados em um e outro caso. Ou seja, que vocês analisem tanto os argumentos favoráveis quanto os argumentos desfavoráveis. E que vocês tenham uma postura crítica. Postura crítica em que sentido? Que você achar que um está certo ou o outro está errado. Mas veja bem, eu não quero que vocês cheguem aqui mostrando somente argumentos favoráveis ou somente argumentos desfavoráveis. Eu quero que a pessoa que trouxer, ela traga os 2 argumentos e ao final conclua qual é que ele acha o mais condizente para aquele determinado caso. Segundo, você tem que tentar manter uma neutralidade e imparcialidade a priori. E o que é isso? Embora, eu sei que hoje em dia no nosso país, a gente está com essa distinção entre direita e esquerda muito aflorada, né? Então, eu diria mais ou menos o seguinte, tem um terço da população que está muito à esquerda, o entendimento dele é quase todo à esquerda, existe outro um terço da população que está à direita, existe um terço da população que está no centro. Então, eu queria que, quando vocês fizessem essa atividade, vocês não trouxessem as convicções políticas de vocês. O que eu queria pedir a vocês é uma postura acadêmica. E qual a postura acadêmica? É essa postura de neutralidade e imparcialidade. É você tentar resistir a tomar posição. O que você tem que entender é entender o caso e ver os argumentos favoráveis e desfavoráveis. Certo? E em terceiro, você vir preparado para defender qualquer um deles. Você vir preparado tanto para defender os argumentos favoráveis, como também vir para defender os argumentos desfavoráveis. Então, não obrigatoriamente você vai defender um ou outro. Você vai defender, perdão, explicando melhor. Você não vai defender aquilo que você quer. Você vai defender aquilo que nós vamos determinar. Não obrigatoriamente é aquilo que você pensa ou a sua opção. Você vai defender aquilo que o professor determinar. Então, por isso que você tem que ter, você tem que entender os 2, os prós e os contras, e ter essa neutralidade ou imparcialidade. Porque se você não tiver, você não vai conseguir fazer essa defesa. Ok? Entendido? Professor, essa atividade será postada no Siga?